Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, vou pedindo para você curtir, compartilhar, comentar. Quem não é inscrito, inscrever-se no canal. Quem já foi inscrito, só curte, compartilha e comenta. Quem quiser apoiar o canal, Pix na descrição, lasnochespix@yahoo.com. Certo é Las Noches, né? Palácio de las Noches é o outro canal que eu convido você também a se inscrever. Os temas são diferentes em ambos os canais. Bom, continuando minha saga de assistir animes para irritar o inscrito Bruno Demos, eu vi Honey Lemon Soda. Honey Lemon Soda é um anime da temporada de janeiro de 2025, que eu poderia jurar que estreou em janeiro de 2024, ou janeiro de 2023, ou qualquer outro ano, porque todo ano estreiam animes de romance e drama. E o que tem de diferencial em Honey Lemon Soda? Muito mais drama do que o normal. Talvez para competir com Honey Lemon Soda só Oregairu. Oregairu, que é baseado em light novel. Honey Lemon Soda é baseado em mangá. Saiu na temporada de 2025. Qual que é o enredo? Ishimori Uka é uma garota extremamente sensível, retraída, que sofreu muito bullying, onde ela era rotulada como uma espécie de pedra. Ela cresceu em um lar super protetor, o pai dela é extremamente super protetor, a mãe dela é dona de casa, cuida da casa, o pai dela trabalha, parece ter um emprego bastante bem sucedido, e eles desejam para ela tudo de melhor, querem que ela viva uma vida mais saudável, plena possível, mais perfeita possível, um grande futuro, tudo mais, blá blá blá. E como quase todo casal japonês é filha única, aí mais ainda a menina é mimada, mas ela não é mimada no sentido que ela fica mal acostumada, ela é reprimida. E ela sofria muito bullying na escola do nível fundamental, que seria o equivalente no Brasil a 7º ano, 8º ano, 9º ano. Lá eles têm outra nomenclatura. Quando ela começa o ensino médio, que seria o ensino médio brasileiro, que lá eles têm outro nome, ela vai para a escola Hashimitsu. Hashi é 8, né, em japonês. E lá ela encontra o Miura Kai. Não é o Cobra Kai. Antes fosse, mas não é. Ela encontra o Miura Kai, que ela conheceu na rua. É mostrado no flashback que ela estava sendo pressionada pelos pais para ir para uma outra escola chamada Shinsei, alguma coisa assim, que era uma escola só para garotas, bem mais recatada, bem mais conservadora, e ela não queria ir para essa escola porque ela ia se sentir ainda mais presa, ainda mais reprimida, e ela queria ir para a escola Hashimitsu. Por que ela queria ir para a escola Hashimitsu? Porque ela estava passando pelas ruas, aí trombonaram com ela, e ela sofre um bullying, assim, muito bizarro, sabe, em alguma medida, porque as pessoas... Eu sei que tem pessoas que são meio apagadas, que as pessoas não percebem que a pessoa está perto, ou ignoram mesmo, porque a pessoa não desperta muita atenção, não é uma pessoa que as pessoas se preocupam em ouvir, em conversar com ela, não tem carisma. Rola isso tudo na sociedade. A sociedade é podre, né? Como diria o Kira do Death Note, este mundo está podre. Então, é normal que uma pessoa que não faz absolutamente mal algum, que é o caso da Ishimori Uka, que ela sofra algum tipo de rejeição social. Porém, a rejeição que ela sofre chega ao ponto de nego dar esbarrão nela na rua e ela cair pro chão, precisa troco de porcaria nenhuma, e depois fala, esbarrei em alguém, algo irrelevante. Aí começaram a bulinar a garota, a fazer um monte de afrontas, de xingamentos, de humilhações totalmente gratuitas. Aí ela continuou caída no chão e esse Miura Kai estava passando e prestou atenção nela, foi até ela e entregou um papel para ela, falou para ela não ir para a escola, para outra escola, para ir para o Hashimitsu. E aquilo marcou. E ela foi para Hashimitsu e lá ela encontrou o Miura Kai. Bom, eles começam a interagir, mais ou menos. Aí ela é encontrada por ex-colegas da escola anterior dela, que faziam bullying nela também. E eles começam a fazer bullying nela de novo, a humilhá-la, porque é assim, você sai de casa
e você não tem porra nenhuma pra fazer na sua vida é uma merda, sua mãe é adúltera, seu pai é drogado, seu pai tá preso, ou seu pai não é seu pai de verdade porque sua mãe é adúltera, ou a sua mãe trabalha o dia inteiro pra sustentar a casa porque você é um lixo e você é uma gravidez indesejada, qualquer coisa desse tipo, aí você resolve torturar uma pessoa que não fez mal algum a você e que não tem culpa alguma dos males que acontecem na sua vida. Ou às vezes a sua vida nem tem problema algum, você é simplesmente uma pessoa muito babaca mesmo. E foi o caso que a Ishimori Yuka encontrou nesses colegas dela, um bando de babacas. A postura que ela tinha e que os pais dela causaram nela de insegurança, de repressão, tudo mais, elas podem até ter agravado a situação porque ela demonstrava medo, fraqueza, mas desde quando alguém demonstrar medo autoriza que você humilhe essa pessoa ou agrida essa pessoa? Sabe? Porque, volto a dizer, o Kira do Death Note nunca esteve errado. Ele nunca esteve errado. Quem estava errado naquela porcaria daquele anime era o L. L de Lula, né? Bom, aquele babaca do L estragou tudo. O Kira do Death Note ia fazer uma revolução mundial, ia salvar o mundo de si mesmo. Bom, vamos salvar a humanidade de si mesma. Bom, vamos voltar ao anime, a Honey Lemon Soda, e deixar Death Note por enquanto. Ela sofre um bullying e ele a defende. Ele inclusive joga... Ele peita, eles vão pra cima dela de novo. Aí ela joga refrigerante nas pessoas que fizeram bullying nela. E alguns colegas da sala dela tomam o lado dela. E ela começa a ter um pouco mais de amigos, né? Havia pessoas razoáveis naquela escola. Duas delas, inclusive, eram amigas do Miura Kai também. Uma garota Ayumi, alguma coisa, e um rapaz lá que... Sento, alguma coisa assim, um nome tipo esse. Eles começam a ficar mais amigos dela, essa Ayumi principalmente. Miura Kai continua tendo uma amizade muito estranha, porque ele é um cara muito estranho. Ele é um cara que tem problemas, mas que ele é based, ele é um cara meio Mad Max, ele é um cara meio... como é que eu posso dizer? O Steven Seagal resgatando uma das filhas dele, ou uma das esposas dele, que é sequestrada ou morta pela máfia. Entendeu? Ele é tipo isso. Ele é um cara sisudo, meio que pose de Jotaro, mas ao mesmo tempo não é musculoso, evidentemente, como o Jotaro, mas é um cara meio indiferente, meio seco, mas quer fazer justiça, quer viver a vida como ele quiser. Sabe, um anti-herói misturado com herói, uma coisa meio justiceiro da Marvel, com Steven Seagal salvando uma filha que foi sequestrada, só que um adolescente. E ele tem problemas, assim, muito estranhos, sabe? Ele tem um problema dele que ele esconde todo mundo, que ele fica dormindo o tempo todo dentro de sala. O que aqui no Brasil é uma coisa recomendável de se fazer, porque você não vai aprender quase nada de bom nas escolas mesmo. Então, pelo menos você recupera a sua saúde dormindo um pouco. No Japão já tem minhas dúvidas. Acho que na escola do Japão ensina alguma coisa de útil. Mas ele dorme até dentro de sala. Não é explicado bem porquê, mas ele tem um emprego. Bom, muita gente no Japão tem emprego nos animes. Muitos jovens japoneses têm emprego. Lá é uma cultura, né, de ter emprego na adolescência, que é uma coisa vista como algo positivo, né, você trabalhar na adolescência. E não é explicado se é isso que causa ele dormir dentro de sala. Isso que ele conversa com umas pessoas muito lixo, ele trabalha num lugar que tem um aspecto meio de karaokê com prostíbulo, algo do tipo assim. Sabe, uma coisa muito estranha, sabe, não ficou muito bem explicado. Por que um karaokê seria frequentado por gente que tem pinta de aprendiz de Yakuza, sabe? Tem coisas que acontecem em anime que a gente não consegue entender. Seria como se tivesse um karaokê e ao mesmo tempo fosse um baile funk, um karaokê de funk. E a turma do MC Pose do Rodo frequentasse o lugar, sabe? Uma coisa desse tipo. E por que ele trabalha justamente ali? Ele não pode, sei lá, trabalhar numa loja de conveniência igual metade dos alunos de animes de comédia, de romance, perdão, e drama fazem? Não, ele tem que trabalhar no karaokê do MC Pose do Rodo. E lá ele... Inclusive, ele esconde isso, a maior parte do anime, isso é só revelado na reta final do anime. São 12 episódios e
ela sofre mais alguns tipos de bullying, ela sofre mais alguns tipos de situações constrangedoras. Ela tenta interagir com os outros, ela se força a interagir com os outros, ela faz muita besteira porque ela tem zero preparo social. Tem um momento que eles zombam dela por ela. Tem um momento em que ela encontra a ex do Miurakai. O Miurakai já teve uma namorada. E que é revelado depois que tinha uma história de vida parecida com a Ishimori. Ela também sofreu bullying. Mas não era igual a Ishimori, que tinha uns pais super protetores. Ela sofreu bullying porque ela defendeu uma garota que estava sendo injustiçada. Aí fizeram bullying com ela. Rasgaram o caderno dela, escreveram vadia fedida, sabe? E ela começou a sofrer algum tipo de bullying. Aí o Miurakai a defendeu. Porque ele sempre teve essa postura meio Jotaro cruzado com Steven Seagal. Aí ele a defendeu e eles começaram até a namorar. Depois ela se tornou uma pessoa independente. Se separaram, ela interpretou mal os sentimentos dele. Ele é, como eu falei, ele fica com pose de esfinge na maior parte do tempo. E falando frases de efeito, tipo, tô defendendo a democracia, algo desse tipo assim. Sabe? Mas não é bem isso que ele defende, né? Ele defende garotas, no caso. Ele tem tara por defender garotas que sofrem bullying, pelo jeito. Aí chega num ponto do anime que eles encontram nessa garota. Essa garota tá na escola também, né? Tinha que estar, né? Aí ela sofre bullying das colegas, essa garota. Essa garota, por sua vez, se revolta contra isso porque ela não gostava de ninguém fazendo bullying, porque ela tinha sofrido bullying também. E essas garotas ficam com raiva dela, começam a querer fazer bullying nela de novo, aí o Miurakai a defende de novo. E aí depois tudo se resolve. A Ishimori toma um tapa totalmente gratuito. Bom, aí se resolve mais ou menos isso aí. A Ishimori já tinha sofrido bullying novamente, tomado um tapa que não era pra ela, embora a Serena, que é a garota que ia tomar o tapa, que é a ex do Miurakai, estivesse tomando tapa por ter defendido a Ishimori, porque elas queriam fazer bullying na Ishimori, porque a Ishimori precisa chegar em casa às 5 horas da tarde, 17 horas, né? Eu não sei se lá no Japão, dependendo da época do ano, no Japão 5 horas já é noite, né? E aí depois disso, elas têm uma espécie de reconciliação, né? Essas garotas que fizeram bullying na Ishimori, as amigas da Serena, pedem meio que desculpas, mas aquele pessoal que fez o bullying dela, aquela turma que era da escola dela anterior, sumiu. Bom, eles vão pra praia, tem um episódio de praia, tem um episódio de festival de verão, tem um episódio de praia em que ela é toda cheia de dificuldade de relacionamento. Ela não sabe interagir, ela não sabe mandar uma mensagem, ela interpreta que os outros não querem ficar perto dela. Ela é toda cheia de complexo. Na praia, ela encontra aquele pessoal que fez bullying nela no começo do anime e que era da escola anterior. Não os que fizeram na rua, tá? Os que fizeram na escola, os que implicavam com ela na escola. E ela interage com eles sem nenhuma razão. Ela vai pra cima deles, mas ela vai assim com o sentimento ainda de querer estender a mão pra pessoa. Cara, mas isso é bonito, isso é meio cristão até. Sim, mas você não necessariamente tem que fazer isso. No caso, ela se punha numa situação que ela quase que era humilhada. Ela acabou fazendo muita raiva na pessoa que fez bullying nela, que a pessoa não esperava o contato, né? E aí a pessoa fala, eu fui embora da escola por sua causa. E a pessoa ainda tinha ódio da Ishimori. Bom, o pai da Ishimori, super protetor, percebe que a Ishimori tá mais distante dele, da mãe, tá mais com amigos e tal. E aí ele vê um dia a filha com esses amigos. E a escola Hashimitsu, o pessoal é autorizado a usar brinco, a pentear o cabelo de outras formas. Bom, a gente tá falando do Japão, né? Apesar dos animes, muitos animes existem pessoas que são naturalmente de cabelo colorido, né? Tem cabelo rosa, cabelo verde, azul, essas coisas. Neste anime, neste universo de Honey Lemon Soul, as pessoas têm o cabelo preto normal que os japoneses têm. Só que eles pintam o cabelo. O Kai, por exemplo, pinta o cabelo de louro. E nessa escola é autorizado pintar. Já fiquei sabendo que a maioria das escolas do Japão não deixa a pessoa ficar pintando o cabelo ou pentear o cabelo com extravagância. A gente está falando de um país onde todo mundo praticamente é muito parecido, né? Tem uma origem muito comum, um estado étnico, né?
com um certo grau de isolamento geográfico que possibilitou uma proximidade genética muito grande da população. Não é o Brasil, que aqui tem gente de cabelo cacheado, tem gente de cabelo louro, tem gente de cabelo ruivo, tem gente que tem o cabelo louro, mas a pele é mais bronzeada, tem gente que tem cabelo que é muito branco, tem um cabelo louraço, mas tem aquela origem africana, né? Tem de tudo aqui no Brasil. O Japão não é assim. Aí o pai dela topa com esse pessoal na rua e vê a filha dele com eles e interpreta que eles são delinquentes, porque eles se vestem com uma moda parecida com glam rock, né? Isso pra ele é delinquência. Bom, glam rock nos anos 80 era coisa de delinquente mesmo, mas é uma coisa era uma coisa que tinha muito delinquente mesmo, tinha muito porcaria que era glam rock, né? Glam rock é música de porcaria na maioria dos casos. Mas o David Bowie é glam rock, ele tem músicas muito boas, né? Então, o pai dela, que posa de conservador, um conservador à la japonês, ficou puto com aquilo e queria tirar a filha da escola. Aí fica um episódio a 2 só nisso. Ele queria tirar a menina da escola e levá-la para outra escola, porque ali era frequentado por delinquentes, sei que tem blá 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 blá. Aí os colegas vão atrás dela e a resgatam. Ela vai também atrás do pai dela para explicar, mas tudo coincide, todo mundo chegar na mesma rua. Ela encontra o pai dela tinha saído para caminhar, era um dia de folga dele. Aí os colegas vêm, o Miura cai, traz à força o pessoal que tinha feito bullying nela na escola fundamental, e ela revela ao pai dela que a vida dela foi muito infeliz, que no fundamental era uma bosta. Bom, isso no Brasil não é novidade, na escola é uma bosta em qualquer época, para a maior parte das pessoas é uma bosta, para mim foi, acredito que para muita gente deve ter sido também, e ela revela para o pai dela que a escola tinha sido uma merda, que ela era uma pessoa muito infeliz, que ela tinha praticamente morado no Brasil. Aí o pai dela fica triste com aquilo, pede desculpa pros colegas e aceita que ela volte para Hashimitsu e ande com a turma que pinta o cabelo. Gravíssimo crime de pintar o cabelo. Bom, o anime ia mais ou menos dessa forma até o episódio 9. No episódio 10 e 11, sobretudo no episódio 11, acontece um fenômeno que eu não sei explicar com palavras muito precisas, porque eu não sei explicar o que eu vejo. Eu preciso que alguém veja e perceba o que eu estou percebendo. Eu chamo de animação fragmentada. Então eu vou ter que usar uns termos em analogia, né? Vocês talvez não vão entender. Muitos aqui não vão ver o anime, até pela descrição que eu estou fazendo não ser muito abonado, não ser muito benéfica, né? Mas vai lá, quem quiser ver, vê. Um anime de romance com drama, tem muito drama. Quase um Oregairu de drama. O Oregairu é mais triste, né? A reta final de Oregairu é mais triste. E Oregairu tem mais cena cringe. E Borotie Karakter Tomozakan também tem muita cena cringe, muita cena de vergonha alheia. Você fica muito triste com aquela vergonha alheia. Esse também tem bastante cena de vergonha alheia. E tem muito a ver com esses dois. Mas Oregairu tem mais tristeza. Pelo menos naquela cena final, quando ele escolhe aquela garota do cabelo preto e não a do cabelo rosa. É aquela cena mais triste. No Honey Lemon Soda é mais assim, uma cena que você fica meio assim, pô, desenrola, vai logo, sabe? Você fica assim, pô, quer que isso acaba logo? A cena é lenta, a transição da cena é bem lenta. Mas no episódio 10 e 11, rola esse negócio que eu chamo de animação fragmentada, que ela não é continuada. Imagina o seguinte, vamos fazer uma analogia com shonens. Isso já aconteceu em shonen, eu já expliquei várias vezes do anime Fire Force, a luta nas indústrias Hajima, que pra mim foi uma das piores adaptações de anime que eu já vi, aquele episódio. Não pela qualidade da animação, pelo enredo da história. Eu não sei explicar, eu vou dar um exemplo de um lugar que é neutro. Quem conhece Belo Horizonte, tem uma praça chamada Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Já estive lá uma vez. Uma vez não, 2 vezes na verdade. Próximo a essa praça tem a PUC. Mas dá uma distância de uns bons metros. Você não vai fazer aquilo, a não ser que você tenha o teletransporte do Goku, que não é o caso de Fire Force, você não vai transportar da praça para PUC, é PUC mesmo que é a universidade, é a PUC mesmo, com 2 segundos. Você não vai estar, por exemplo, no
tem um bairro de Belo Horizonte chamado Nova Gameleira, que é na linha de limite com Contagem, com o município de Contagem. Você não vai sair da Nova Gameleira e aparecer no coração eucarístico com 2 segundos. Mas na luta nas indústrias Hajime acontecia mais ou menos isso. Nesse episódio de Honey Lemon Soda acontecia algo parecido com isso, mas era como se você juntasse 4, 5 capítulos do mangá e pegasse uma folha de cada uma folha aleatória de cada capítulo. Um capítulo de mangá tem mais ou menos 15 páginas, vamos botar assim. Pegasse a página 5 de um capítulo, a página 8 do outro, a página 9 do outro, e fosse montando o episódio. As cenas são cortadas e rolam os efeitos meio psicodélicos, sabe? Uma coisa assim. No episódio 10, tem uma garota que gosta do protagonista, né? O protagonista é gato, bonitão, tal, né? O gato da escola. As meninas ficam falando que ele é lindo, as meninas mais velhas ficam querendo dar pra ele, que aí já é o normal de Japão, né? E ela é da time, assim, das medianas. A gata da escola é a Serena. Pelo menos, assim, não é apresentada nenhuma outra que é a gatinha da escola além dela. Ele é o gatão da escola. Aí ele tem essa postura de cara esfinge, né? Que não dá bola pra nenhuma menina. As meninas ficam mais à vontade de correr atrás dele ainda. Aí ela tá querendo esse Murakai o tempo todo. E o Murakai só fica junto com a Ishimori. Aí ela vai começar a arrastar a Ishimori. Do nada. Você está na sala de aula. De repente está na rua. De repente está no local do trabalho do Murakai. Esse lugar sinistro que eu falei com você que trabalha. Que parece um baile funk karaokê. Que só tinha cara com pinta de bandido. Leia-se, bandido japonês, tá? Não é o MC Pozo, não é a turma do MC Pozo do Rodo, propriamente dita, que esse cara que faz cosplay de bandido. Não tô falando que o MC Pozo do Rodo é bandido não, tá, gente? Ele não foi condenado, tal, mas ele anda com uma turma complicada, né? Ele é uma pessoa que tem amigos complicados. Essa turma, assim, que faz um cosplay de eu sou do CV, sabe? Esse tipo de gente, assim. E seria isso, versão japonesa. E ele, de repente, aparece lá de repente, elas aparecem no karaokê, no karaokê funkeiro, com os caras Yakuza lá. Eu falo, ué, que é isso? E de repente ela já tá interagindo com os caras de uma outra escola. E os caras estão fazendo bullying nela, falando que ela é sem graça. Mas como? Como que ela conheceu aqueles caras? Não mostra. Não tem sentido ela ter interagido com aqueles caras. Não faz o menor sentido. A história não faz o menor sentido. A sequência de fatos. E no episódio 11 é pior ainda. Eles estão no festival de esportes e ficam cortando de uma cena pra outra. Assim, está na corrida, de repente tá na escada. De repente tá na escada, tá na corrida de novo. O que é isso? Aí no episódio 12 volta ao normal. E aí encerra. E eles começam a namorar no final da história do anime. Pelo menos ficaram juntos. Bom, dá a entender que tem mais material. Porque um cara começou a dar aula naquela escola naquele dia. Aí começou essa abertura do 2º ano, né? E aí tinha um cara lá, o professor até fala, desculpa ter sido logo no seu primeiro dia de trabalho. Não tem problema. Aquela pose foi meio misteriosa e ficou parecendo assim, vai ter uma 2ª temporada? Talvez. Esse cara vai fazer alguma coisa na 2ª temporada? Parece que sim. Vai dar encheção de saco? Provavelmente. Então, recomendação de ver o anime? Bom, eu não vou recomendar ver o anime, mas quem quiser ver, que veja. Por que você gosta de ver esses animes? Pode alguém perguntar aí, tirando o Bruno Demos, que fica me acusando de ser fanfake de Bleach. Eu gosto de ver esses animes pra poder ter alguma coisa pra falar aqui no canal mesmo. E eu acho interessante ver essa visão que o japonês tem de escola, sabe? De mundo escolar, mundo ensino fundamental, ensino médio, romance deles, o que eles consideram como romance, eu acho isso interessante de ver. E rola toda uma red pill nisso aí também, né? Não deixa de ser interessante por isso. Fiquem com Deus, até a próxima.